Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui um tweet do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que parece deputado internacional porque fica só batendo perna, viajando para falar mal, para atacar o Brasil, mas dessa vez ele foi falar bobagem em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. Quando eu vi o tweet, eu falei, não é possível, né? Só pode estar, enfim, numa outra dimensão, não está enxergando a realidade, ele vai, enfim, fazer uma suposição, deve estar assim, delirando completamente para falar a bobagem que falou, e eu vou aqui desmascará-lo. É um deboche às vítimas da pandemia. Eu vou explicar para vocês e vou trazer também aqui que o Bolsonaro, né, segundo foi uma pesquisa divulgada aí, é o mais rejeitado entre aqueles que estão colocados para disputar as eleições de 2026, só que ele está inelegível, né? Não sei por que colocam ele nas pesquisas ainda mais, né? Já que colocam, vamos trazer aqui alguns números. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, venha para cima. Se não gostar, venha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E antes de entrar aqui no assunto do vídeo, quero divulgar uma pizza solidária. Não é do centro que eu frequento e que eu ajudei a fundar aqui na cidade de Uberlândia, mas de um centro muito amigo. Eu faço palestras nele lá. Enfim, a cada 3, 4 meses estou lá, que é na cidade de Tupaciguara. Fica aqui a 1 hora mais ou menos de Uberlândia. E são amigos queridíssimos que coordenam o trabalho lá, fazem um trabalho maravilhoso, trabalho social, enfim. E eles farão uma pizza no mesmo estilo da que nós fazemos aqui em Uberlândia, nosso grupo. Inclusive, quem coordena a nossa é a equipe desse outro centro, numa parceria muito bacana. E eles fazem uma pizza grande, 8 pedaços, R$45. E você que mora fora pode comprar e fazer o Pix lá para a instituição, direto para a instituição. Só me envie o comprovante para a gente fazer aqui o controle de quantas pizzas solidárias nós arrecadamos e nós distribuiremos para famílias carentes, que não têm condições de comprar. Então a sua ajuda é muito importante. A pizza vai ser feita no dia 19 de maio, porém as vendas antecipadas até no dia 15. Então tem aí alguns dias para você colaborar. Eu vou deixar o Pix na tela, no comentário fixo e também o e-mail para que você que doar me envie o comprovante para que a gente organize aqui e faça a distribuição. Então, muito obrigado, gente. Pessoal, é o seguinte, então. Vamos trazer aqui um tweet que é surreal. É um deboche em relação às vítimas da pandemia do coronavírus. É um tapa na cara mesmo. Vejam só o que o Eduardo Bolsonaro, né, escreveu. Se o momento não fosse grave, eu poderia até achar que fosse uma piada, mas não é. É simplesmente esse pessoal delirando completamente. Não tem cabimento um negócio desse. O Eduardo tuitou o seguinte: alguns me falam com tristeza. Poxa, Eduardo, presidente Bolsonaro deu o azar pegando uma pandemia. Vendo a resposta do Lula agora no caso do Rio Grande do Sul, eu penso, demos foi a sorte. Ele está dizendo que deu sorte, né, de a gente ter alguém como Bolsonaro na presidência durante a pandemia. Meu Deus do céu. Aí ele complementa: imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Meu Deus, você pode atacar, criticar o Lula, fazer oposição em vários aspectos, mas pelo amor de Deus, é muita cara de pau do cidadão, né, querer achar, eu até entendo como filho, não precisava, né, desse nível de delírio, nesse momento de sofrimento para o Rio Grande do Sul, de achar que o Bolsonaro, né, enfim, né, teria sido, ou foi melhor do que teria sido o Lula se fosse presidente. Olha, vamos esquecer o Lula. Eu diria que qualquer cidadão, eu não consigo imaginar alguém pior do que o Bolsonaro à frente de uma pandemia. Inclusive os apoiadores dele reconhecem o fracasso que foi o Bolsonaro na condução da pandemia. Pergunte para algum bolsonarista ou eleitor do Bolsonaro, que não é tão fanático e tão cego assim, que ele certamente vai reconhecer. Falar, olha, Bolsonaro, inclusive muitos dizem que perdeu a eleição por conta da atuação na pandemia. E ver o Eduardo agora em 2024... querer fazer um paralelo entre a atuação do Lula no Rio Grande do Sul, que você pode achar que opa, tem um ponto aqui outro que poderia ter sido melhor, sempre pode, mas nada se compara ao que foi o desgoverno Bolsonaro na pandemia. Então assim, tá desconectado da realidade, não deve estar bem. Eu fico pensando, né, em como que as pessoas, e quase todos nós perdemos ou parentes ou amigos, enfim, alguns ficaram com sequelas por conta da pandemia, da Covid, né? Lê isso aqui é um desrespeito às próprias vítimas e familiares. Então vamos esquecer a questão do Lula, mas se fosse qualquer um outro, a não ser que fosse um negacionista pior do que o Bolsonaro, se é que dá para existir. Vamos lá,
teríamos vacina mais cedo, consequentemente, vidas seriam salvas. Eu conheço pessoas que morreram assim, né? Enfim, foram infectadas agora e aí 2, 3 semaninhas depois ou uma semana depois seriam chamadas para tomar vacina. Você fica pensando, puxa, a pessoa se tivesse feito um trabalho, um esforço para ter a vacina o quanto antes, não teve. E ele comprou, dizendo ali, por quê? Porque estava numa competição depois que o Dória saiu na frente, aí veio o Bolsonaro vendo que ia ficar pior politicamente para ele, aí depois tentou lá dizer, não, comprei não sei quantas milhões de vacina, como se fosse um pró-vacina. Não, criou dificuldades. Bolsonaro fez campanhas desmobilizadoras de vacinação, sim, negacionistas, negócio de jacaré, levantando suspeitas infundadas. Então, se fosse o Lula ou qualquer um outro que disputou a eleição agora em 2022, não teríamos tido isso, né? Oxigênio em Manaus, lembra? Pessoas morrendo, enfim, afogadas no seco, porque não tinha oxigênio, porque o Pazuello, incompetente, né, não sabia nem o que era o SUS, ou por má fé ou por incompetência, fez atrasar o oxigênio chegar lá. Teve que voluntários se mobilizar para enviar oxigênio para Manaus, mas enquanto isso pessoas morreram por falta de oxigênio. Certamente com outro presidente não teria acontecido. Se fosse outro presidente, o Lula inclusive, não teríamos um presidente indicando remédios que em nada ajudavam e às vezes pioravam. A pessoa tomava aquilo, não tinha efeito nenhum, achava que estava protegida, saía pensando que era um super-herói que podia, enfim, aglomerar, que nada ia acontecer, era contaminada. Eu conheço uma pessoa aqui que era assim, divulgava nos grupos, gente, toma isso aqui é bom demais, eu estou vivendo normal, de repente, infelizmente, lamentavelmente, a pessoa foi contaminada e morreu, né? E idolatrava o Bolsonaro. Então a gente teria um presidente, né, que seria exemplo, né, para a população, principalmente para aqueles que o idolatravam, idolatram ainda. Então isso muda muita coisa. E o Eduardo foi detonado nos comentários. Sei lá, o Cássio Zeumann disse que teria vacinas mais rápido para a população e menos mortes. E eu teria amigos e parentes que morreram pela falta, né, ou demora de imunização. Não teria. Então, sim, seria uma situação totalmente diferente. Aqui o outro lado disse, imagina teu pai em Rio Grande do Sul em meio ao sofrimento falando, e daí, não sou coveiro? Ou todos vamos morrer um dia? Foi o que o Bolsonaro disse. Já pensou se o Lula fala uma coisa nesse sentido agora? Chegar a falar, presidente, mas tem pessoas morrendo, e o Lula respondesse, mas todo mundo vai morrer um dia mesmo, vamos largar de mimimi, né? A economia não pode parar, bora abrir os comércios lá, deixar a água entrar, vamos trabalhar, a economia não pode parar. É o que o Bolsonaro falava na pandemia. Imagina aí o Eduardo vem com um tweet canalha desse aqui, querendo colocar como se o pai dele fosse evidência que demos sorte de ter o Bolsonaro na presidência. Enfim, tem muitos outros comentários aqui, um lá lembrando que inclusive quando estava tendo a tragédia na Bahia também, fortes chuvas lá, não no nível do Rio Grande do Sul, mas também trazendo sofrimento, o Bolsonaro estava lá de férias em Santa Catarina de folga e disse, espero não ter que retornar antes. Pois é, tá mais preocupado em continuar de férias do que, né, em prestar alguma solidariedade, em fazer alguma coisa e trabalhar. Outro foi lá e disse que não teríamos 750 mil mortes. Não mesmo, muitos colocam na conta do Bolsonaro em torno de 300 a 400 mil pessoas, até mais. Se teria feito a coisa certa, o número de mortes seria em torno de 300 mil. Foi mais de 700, quase 750 mil. Então é surreal o nível de alienação do Eduardo Bolsonaro. Mas não é surpreendente, a gente está mais ou menos acostumado com o baixíssimo nível dele. Para fechar, vamos conferir aqui, né, uns dados da pesquisa Quest sobre a rejeição de possíveis candidatos à presidência em 2026. E aqui, vejam só, né, ouviu ali 2.045 brasileiros entre os dias 2 e 6 de maio. Tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E lembrando que o Bolsonaro está inelegível, não pode disputar as eleições, mas colocar ele mesmo assim, ele lidera. É o mais rejeitado. 54% falaram que não votam nele de jeito nenhum. Tecnicamente empatado estão Fernando Haddad e Michele Bolsonaro empatados com 50%. Então vejam só. E o Lula aparece aqui em quarto, mas empatado com o Haddad e com a Michele tem 49%. Empatado tecnicamente por conta da margem de erro, né? E aí logo abaixo vem alguns nomes menos conhecidos. Então são menos conhecidos para ter voto e para ter rejeição. É tipo assim, perguntar para alguém, e aí, qual que é o seu nível? Você votaria no Zé das Couve, né? Aí a pessoa fala, não conheço, eu não rejeito e nem voto, eu não conheço. Então, a Gleice é rejeitada por 34%, mas eu vi a pesquisa lá e 10% diziam que poderiam votar
né, na Gleisi Hoffmann. É uma figura muito rejeitada. Você vê, ela tem ali muita rejeição, muito maior do que aquilo que ela poderia receber de votos. Mas não vai ser candidata. A Gleisi, o PT tem consciência de que ela não é um nome para suceder ou tentar suceder o Lula. O Tarcísio tem uma rejeição de 30%. Também é muito conhecido em São Paulo, mais no Sudeste, mas não é muito conhecido. Mas mesmo assim, rejeição baixa aqui. Ratinho Júnior, 27%, Romeu Zema, 25%, Ronaldo Caiado, 24%. Ratinho Júnior, governador do Paraná, o Zema de Minas, o Caiado de Goiás, mas também outros nomes aí com pouca visibilidade nacional. Enfim, na medida em que eles se tornarem mais conhecidos, pode ser que aumente o potencial de votos, mas pode ser que aumente também a rejeição. De todo jeito, a esquerda está lascada, porque você tem aqui o Haddad, né, que parece com a rejeição alta. Eu não duvido que o Haddad, numa possível eleição, seria o queridinho do mercado financeiro, já que tá numa lua de mel com o mercado financeiro, que é impressionante, né? O Haddad tem agradado bastante, tem se revelado aquilo que muitos apontavam, um liberal, até arrancado elogios do Paulo Guedes, do Henrique Meirelles, do João Dória, figuras da direita, elogiando alguém que se diz de esquerda num partido que se diz progressista. Então, o Haddad agradaria bastante o mercado, eu acredito, né? Eu não sei se o Brasil, vamos dizer assim, suporta mais liberalismo, seja ele, né, travestido de esquerda ou de verde e amarelo. Nós precisamos de um projeto, né, que nos livre de liberalismo, de cor que seja, enfim, coloca o Estado, né, como indutor do desenvolvimento, que acabe com o arcabouço fiscal, teto de gasto, tripé macroeconômico, que traga um novo modelo econômico, algo que não estamos vendo e certamente não veremos, né, no governo Lula, que vai, né, aqui ali, melhora um pouquinho, aqui de um lado, no outro mantém. É muito pouco perto daquilo que nós precisamos e que o povo que mais precisa necessita das transformações estruturais para, de fato, transformar a vida e não simplesmente ficar aí, né, com põe um band-aidzinho aqui na feridinha, passa um remedinho ali. Não, ele tem que curar. E a cura passa por mudar o modelo econômico totalmente fracassado no Brasil, mas que vão remendando, né? E vai virando enfim, uma roupa cheia de retalhos, vai PPI, aí muda para PRI, aí o teto de gasto vira arcabouço fiscal. Tem que acabar com isso e mudar radicalmente, e é o que nós não estamos vendo, né? Aí pequenos remendos não são satisfatórios. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.